E aí pessoal, aqui é o Mr. Tudo que fala de tudo, mas não sabe tudo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a África, ou melhor, a gente vai fazer uma playlist onde a gente vai falar sobre a história da África. Não aquela história aí sobre a África escravizada, a África colonizada, que você está sempre acostumado em ouvir. Porque quando se fala da história da África, as pessoas imediatamente pensam na escravatura e na colonização da África. Mas não, esta não é a única história que a África tem a oferecer. A gente vai falar da história que você talvez nunca ouviu sobre a África. Então, se você é novo no canal, digo-te que no canal tem outros vídeos relacionados à ciência e Bíblia. Então vai lá no canal e procure esta playlist Ciência e Bíblia e veja os vídeos. E se gostarem dos vídeos, curta, comente, inscreva-se no canal e partilhe o canal para que mais pessoas venham saber sobre a existência deste canal. E para quem não me conhece, eu me chamo Ifânio Arthur, sou angolano, vivo na Itália já há 5 anos e fiz esse canal onde a gente fala de tudo e sobre tudo. Então, vamos ao tema de hoje, que é a história da África. A gente não vai falar sobre o Egito, não porque estou a focalizar ou a menosprezar a história egípcia, não, mas muito pelo contrário, porque a gente já tem ouvido bastante sobre a história egípcia, isto é, quando se fala da história africana, as pessoas tendem a falar mais sobre a história egípcia, então a gente vai falar sobre o outro lado da história africana, isto é, a África subsaariana, porque da África subsaariana se tem falado pouco, razão pela qual no vídeo de hoje eu estou vestido com traje africano, como vocês podem ver, e sim, vamos ao vídeo de hoje. Em primeiro lugar, temos que falar sobre o termo África, de onde surgiu, quem o inventou, o que significa. Então fique ligado até o final do vídeo e você vai saber mais sobre a África que você talvez não sabia. Então, o termo África seria o feminino de Africos, literalmente significando terra dos Afri. Uma teoria alternativa a essa é que o nome foi atribuído pelos fenícios, proveniente da palavra Afar, que quer dizer poeira. E quem eram os fenícios? Os fenícios eram povos da antiga Fenícia, a atual Tunísia. Foram contemporâneos dos hebreus, Império Grego e Império Romano. Esse povo é conhecido pelo comércio, navegações e alfabeto. Os fenícios criaram estratégias de comércio muito à frente do seu tempo, fator que ajudou no reconhecimento que existe hoje. Uma outra definição sobre a África a gente pode encontrar no Dicionário Onomástico Etimológico da Língua Portuguesa de José Pedro Machado, onde trata-se de um topônimo que vem do latim África a partir do grego Afrique, nome que os romanos deram à parte que conheciam do continente. Existe ainda uma outra teoria sobre a origem do termo África, que é a teoria mais viável e que ela venha do árabe, Afar, que significa terra. A palavra apareceu pela primeira vez no século II d.C. e foi usada pelos romanos para se referir a uma região específica no norte da África, onde é hoje a Tunísia. Então a gente tem alguns que dizem que o termo África surgiu do latim, outros que dizem que o termo África surgiu do grego e outros dizem que o termo África tenha surgido do árabe, que é a teoria mais viável. Mas em todas as definições que a gente foi buscar sobre a África ou sobre a origem deste termo, a gente encontrou que a África foi usado ou surgiu para se referir os do norte da África, isto é, a Tunísia. Inicialmente ela não surgiu para referir-se aos que habitavam abaixo do deserto do Saara, porque os que habitavam abaixo do deserto do Saara não se chamavam de africanos, mas eles eram chamados de uma outra forma. E como é que eles eram chamados então? Mas antes de tudo quero vos fazer ver o mapa, este mapa que está aparecendo agora na sua tela. Neste mapa a gente consegue ver as divisões do continente africano. A gente tem a África Setentrional, a África Ocidental, a África Central, a África Oriental e a África Meridional. A África Setentrional, que é a África do Norte, é onde a gente encontra 7 países, Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Sudão, Sudão do Sul e Tunísia.
Então, o que eu quero fazer bem neste mapa é que a África Central, a África Oriental e a África Meridional e também a África Ocidental, uma boa parte da África Ocidental, faziam parte de um único território. Porém, de salientar que a África Central, a África Oriental e a África Meridional, essas três Áfricas aí fazem a África Austral, que é a África do Sul. Então, a África Austral é composta por essas três Áfricas: a África Central, a África Oriental e a África Meridional. Então, nos tempos mais remotos, isto é, antes do colonialismo e da escravidão, os do sul da África eram chamados de Bantu e é a tribo mais antiga da África. E depois vem os berberes, que está para homens livres e nobres, que são os do norte da África. E dentro do povo Bantu existiam e também começaram a surgir outras tribos, como os Khoisan, que é assunto para um outro vídeo. Então, neste mapa aqui, você consegue ver o território Bantu. Então, a África Austral, a África Meridional e também a África Oriental e um pouquinho da África Ocidental estavam dentro do território Bantu. Então, o território Bantu era formado pela África Austral e a África Austral é formado pelas três Áfricas: a África Meridional, a África Oriental e a África Central. Então a gente já sabe que os do norte da África eram chamados de africanos e os do sul da África de Bantu, o povo Bantu, porque inicialmente o termo África foi criado para se referir aos do norte da África e não aos do sul da África, porque os do sul da África eram chamados por um outro nome, por Bantu. Eles eram o povo Bantu, a tribo Bantu. Então, fazendo um pequeno resumo, a gente viu que o termo África significa terra. A gente viu também que dentre todas as definições sobre tal termo, é mais viável dizer que ela tenha surgido do árabe e que inicialmente foi criada para referir-se aos do norte da África, concretamente a Tunísia, que eram chamados de africanos ou africos. Ao passo que os do sul da África eram chamados de Bantus, e que o território Bantu ocupava toda a África Austral e um pequeno território da África Ocidental. Por que acho importante falar sobre a África? Porque se o homem realmente evoluiu do macaco do sul da África, então é na África onde surgiram as primeiras coisas. É na África onde surgiu o primeiro beijo. É na África onde surgiu a primeira arte. É na África onde surgiu a primeira cultura. É na África onde surgiu a primeira língua, a primeira forma de comunicação. Se a vida humana realmente teve o início na África, então é na África onde surgiu o primeiro homem que entrou em contato com a natureza, onde surgiu o primeiro homem a ver o sol, onde surgiu o primeiro homem a ver a lua, onde surgiu o primeiro homem a beber a água, onde também surgiu a primeira escritura, a primeira palavra. Por isso a África é considerado o berço da humanidade, porque deu o surgimento da vida humana. Então é na África onde começaram todas as coisas. É na África onde surgiu o primeiro amor à primeira vista. Então a gente deveria saber mais sobre o povo, o lugar, o território que deu origem à vida humana. Então este foi o conteúdo deste vídeo e no próximo vídeo que eu vou deixar já aqui, onde a gente vai falar sobre os povos africanos. Se gostou deste vídeo, então também vais gostar do próximo vídeo. Então fique ligado também no próximo vídeo. E se não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber sempre as notificações quando o Mr. Tudo publicar novos vídeos no canal. Então ajude o canal a crescer, inscrevendo-se, compartilhando, curtindo, comentando. Assim o canal vai subindo de etapas. Então a gente se vê no próximo vídeo que está já aqui a seguir. Os povos africanos. Bye bye.